I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Na tentativa de fugir do Shadowban, que o canal sofre, a missão agora é monetizar um outro canal chamado Não Sou Geek. Se você ainda não está inscrito, se inscreve lá no Não Sou Geek. Se você já é inscrito, assiste aos vídeos para que a monetização aconteça o quanto antes. Faltam ainda mais de 1000 horas para atingir a monetização do canal. Porque a intenção é que aquele vire o canal principal assim que a monetização dele ocorrer. Então se inscreve lá e assiste aos vídeos. Fala pessoal, mais um Clássicos ou Crássicos. Não importa se é clássico ou clássico, de uma forma ou de outra é divertido de se assistir. E eu tô aqui com o meu amigo Iatá e a gente vai comentar sobre Mansão Morcego de 1959, com o incrível, o amado, o adorado por todas as pessoas que adoram filme de terror, Vincent Price. Maravilhoso. Sensacional. Era, né? Foi. É uma pena, né? Mas uma hora as pessoas se vão. Mas esse é um que merecia viver até uns 200, 300 anos aí pra continuar fazendo filmes bons, né? O último filme dele foi Edward Mãos de Tesoura. Sim. Tanto que foi morreu logo filme... depois. Inclusive, eu acho que ele morreu antes do filme ser lançado. Sim. Tanto que a homenagem teve no cinema até na época. Foi interessante, né? Porque no filme mostra ele morrendo na frente do Edward, assim, praticamente. E aí, de repente... Bem velhinho. Né? Mas mesmo no fim da vida, continuou atuando bem. Bom, pra quem também não sabe, a voz da introdução do clipe Thriller foi feita por ele também. Ele que leu as frases icônicas antes do clipe do Thriller, e a risada final é dele também. Aquela risada é maravilhosa. Cara, eu adoro o Vincent Price. Eu devo ter uns 4, 5 filmes dele. Eu só não tenho mais por falta de oportunidade mesmo. Não, é porque tem muita mais. coisa que é difícil de achar o DVD também, né? Tem coisa que nunca lançou no Brasil. Sim, também. E, por exemplo, o Dr. Phibbs, eu acho que não deve ser uma coisa difícil de achar pra caramba em DVD. Nossa, o DVD acho que... o retorno do Dr. Phibbs. O primeiro eu acho que eu já encontrei uma vez, mas faz muito tempo, mas depois nunca mais vi. E o segundo eu nunca encontrei, sabe? Então, assim, realmente, são difíceis mesmo. Meus pais adoravam o Dr. Phibbs. Adoravam esse filme, mas adoravam mesmo. Meu pai amava aquele filme. Esse e o Casa de Cera. A Casa de Cera era da hora. Mas, assim, o Dr. Phibbs, uma coisa curiosa é que eu tenho VHS em algum canto aqui em casa. Já tá deteriorado também, mas... Então, vou falar agora do Mansão Morcego. Mansão Morcego é basicamente um filme de suspense, mistério, crime. É até um pouco diferente do que a maioria das pessoas está acostumada em relação ao Vincent Price, né? Mas também é um pouco antes dele começar a fazer aquele monte de filme na Hammer, né? Quando ele foi pra Hammer, ele fez... Aí sim, aí ele era o vilão, todos os filmes, né? Então, voltando a falar do filme. Você ser um cu editar isso aí, viu? Então, voltando a falar do filme, o Mansão Morcego, ele é um filme 59, é um filme de mistério, diferente do que a gente está habituado com o Vincent Price, e custou $174 mil para ser feito e rendeu 1 milhão. Ou seja, né, tipo, sucesso absoluto. Fez mais de 5 vezes o orçamento dele. Mesmo que a gente jogue aí aquela continha do marketing e na época o marketing era diferente, Sim. Consequentemente mais barato, você pode jogar aí pelo menos uns 600 mil de lucro. Ou seja, 3 vezes, mínimo, por baixo. Sim, mas também com o elenco que eles tiveram ali, não dava pra ser diferente, né? Porque qualidade tava. A gente tinha o Vincent Price. É sensacional. Tinha a Endora da Feiticeira, é a Agnes Moorehead, né? Era esse o nome dela. Uma coisa interessante a gente lembrar que, assim, né, tipo, tudo que a gente via no cinema, né, tipo, do que passou no cinema, mas que a gente não pôde ver porque não tinha nascido ainda, são coisas que até hoje ainda tem uma qualidade boa. A atuação, a trilha sonora, né? Exceto os efeitos especiais, que alguns às vezes são meio fracos, mas eles conseguiam usar o que tinham em mãos. E é uma coisa assim que o Museu de Cera, a Mansão do Morcego, os filmes, por exemplo, A Bruxa lá, né, do Caçador das Bruxas, né? Eu não lembro do nome desse filme. Então,
Que esse dos Caçador das Bruxas, a única coisa esquisita dele é o cabelo. De resto, o filme é maravilhoso. Peruquinha, né? O cabelo He-Man, o cabelo... Como é que eu posso dizer? Os Três Mosquiteiros. O engraçado não, o curioso desse filme é que ele é baseado num livro que foi escrito em 1908 e aí ele foi adaptado para uma peça de teatro em 1920. Sim. E esse A Mansão Morcego é a quarta adaptação desse filme, ou seja, ele é o terceiro remake do The Bat, que é o nome original, sendo que o primeiro foi lançado em 26, ainda na época do cinema mudo. Então, naquele período, até aquele período, era um livro e uma peça muito bem sucedida, principalmente para ter tido tantos remakes assim, né? A gente parar para pensar. Sim. E o Vincent Price considerava esse filme, o A Mansão Morcego, como um dos que ele mais gostava, né? E ele também gostou muito de atuar com a Agnes Moorehead. Sim. Né? E uma coisa engraçada do filme, sem entrar na história ainda, é que pode parecer muito besta para quem assiste hoje, mas é um filme que foi considerado chocante pelo número de mortes e não tem uma gota de sangue aparece no filme, não aparece nada. Mas para o período foi extremamente impactante as cenas de morte em tela. As cenas aconteciam na tela, né? E isso foi uma coisa diferente na época. Mesmo assim, o filme foi, obviamente, recebido muito bem pelo público, porque, né, fez muito dinheiro, e também pela crítica. Isso assim, se você parar para pensar, nossa senhora. Não, mas são coisas interessantes a gente ver, né, também a diferença que foi daquela época para agora. Os orçamentos de filmes, né, o quanto é esperado, né, de venda de ingressos e tudo mais. Então, eles superaram muito as expectativas. Né? E enquanto hoje em dia a gente vê tanto filme que não consegue chegar nem na metade do que eles conseguiram, né? Porque se você gasta 100 mil e consegue vender 1 milhão, é muito bom. Se você gasta 500 mil e não consegue chegar a 70 mil, é um Shazam. Mas é complicado. Mas assim, esse filme ele tem uma história. Assim, mas esse é um filme que tem uma história que ela é cativante e ela prende a atenção. Esse é um ponto assim crucial em filmes, independente de ser antigo ou novo, né? E esse filme ele conseguiu prender a minha atenção. É um daqueles filmes que não cansa, né? Ele tá em preto e branco, ele tem aquela atmosfera perfeita. Então acho que dificilmente um remake dele daria certo hoje em dia, né? O diretor teria que ser muito bom e com pouco efeito especial. Na verdade, se você pegar o Guillermo del Toro, elegeu ele um dos 10 melhores filmes de terror. Na opinião dele, colocou A Mansão Morcego e disse que esse filme, hoje em dia, deveriam dar mais importância. Diz que é extremamente subestimado esse filme com o decorrer dos anos foi. Mas a história, esse filme, eu já reassisti ele muitas vezes. Desde que eu comprei o DVD, foi um filme que eu reassisti muitas vezes. E não foi nem para apresentar, foi sozinho mesmo, eu colocar e reassistir o filme. Sim. Eu devo ter assistido esse filme aí eu comprei esse DVD, deve ter o quê? Uns 12, 15 anos atrás. Devo ter assistido esse filme aí umas 5, 6 vezes. Né? Não é pouca coisa para um filme que você tem que pegar, tirar o DVD, colocar lá tal. Quando você é bombardeado, mesmo antes de existir serviço de streaming, existia TV a cabo. E quem costuma comprar DVD tem um monte de DVD, então você tem muitas possibilidades de assistir. Às vezes, coisa que você nem assistiu, você acaba pegando um filme antigo, que é esse caso. Eu adoro esse filme, eu adoro Vincent Price. Esse filme de novo, é uma história de mistério, é legal. Assim, o mistério tá bem amarradinho, não fica descarado. Você até o final do filme, você suspeita até o terceiro ato, você suspeita de 3 pessoas. Sim. Né? Tem 3 suspeitos maiores ali. Aí no último ato mesmo, começam a cair as peças, e aí sobram 2, até que sobra só o verdadeiro vilão e tal. Mas você ainda fica... Se você não assistiu... Óbvio, você já assistiu, você sabe quem é o bandido, né? Mas se você não assistiu, você pode até falar assim, eu acho...
Mas cravar com certeza absoluta, não, porque durante o filme vão sendo apresentadas possibilidades, né? O álibi de um não é tão bom e tal. É uma história de mistério muito bacana mesmo. Muito boa. Com interpretações boas também. E apesar de ser um filme antigo, ele já está chegando ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, então você tem uma mudança na forma de interpretar os personagens no filme. Se você está acostumado a assistir filme antigo, você pega os primeiros filmes falados, filmes dos anos 40, mesmo nos anos 50, muitos atores interpretavam seus personagens como se eles estivessem no teatro. Sim. Postura, entonação de voz, tudo era muito... Você olha, você nota uma diferença muito grande. Parece que o cara tá na frente de um tablado ali e tal. E a gente já passou esse período, já está no período onde o ator tentava interpretar aquilo da forma mais orgânica possível. Que já fica bem diferente. Muito diferente. Quem está acostumado a assistir filme muito velho, quem nunca assistiu, pega um filme dos anos 40, vai notar isso na hora. O policial falando, eu sei que você, não sei o que. Tem todos os trejeitos. Quando tem tiração de sarro, tipo tinha o Sucker e o Fucker do negócio que não sei o que, não sei o que. Lembra muito policial dos filmes dos anos 40. Aquela entonação de voz é muito de policial de filmes dos anos 40, de filme no ar. Mas, porra, filme no ar é bom demais também. Você tem que se habituar àquela forma de interpretação. E tem que entender que aquele filme é um produto do tempo dele. Pois é. Aliás, esse é um filme que, assim, o interessante é a gente conhecer bem aí a história, né, o background dele, enquanto ele tá rolando, pra fazer até aposta entre os amigos. Quem vai acertar quando tá assistindo a primeira vez? Eu, pelo menos, me diverti muito. Ninguém acertava. O filme tem uma história... De novo, é uma história de 1908, que foi depois adaptada para uma peça. E mesmo, né, nesse filme, se você não sabe disso, você tem a impressão que esse filme poderia ter sido... parece uma peça de teatro, porque ele se passa basicamente só dentro da residência, né, em alguns cômodos. Tem uma cena no banco, uma cena no laboratório do médico, e só. Então você não tem nem externa nesse filme. Então a adaptação foi feita, assim, seguindo basicamente a peça, porque você não tem nada externo, né? Nada. E o filme é bom demais. A história é boa. A história é boa. Sim. Agora, é uma história sensacional. Essa história é cheia... Não, sabe o que eu ouço quando eu apresento filme antigo pra pessoa? Nossa, isso é tão clichê. Meu amiguinho, minha amiguinha, anencéfalo. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Se algo virou clichê, é porque em algum momento isso foi inventado e fez sucesso. Se você já assistiu 50 vezes, é porque isso aí vem de filmes dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, e depois foram virando clichês. Assim como algumas cenas do Matrix viraram clichê durante os anos 2000, e assim por diante. O clichê... Você tem que entender que existem os filmes que criaram aquelas coisas, ou os filmes que são período do tempo. Na época não era clichê. E tem outra coisa, né, cara? Você falar de clichê numa história de mistério, tá de brinquedo with me, né, mano? Tá de brincadeira comigo, né, cara? É o mais básico. Uma casa, assassinato, um bandido e todo mundo tentando descobrir quem é o bandido. Ponto. Não precisa ser um Einstein, não precisa ser um Shakespeare para escrever. Claro, precisa ser um bom escritor, senão não consegue criar um mistério decente e basta ficar preso, que é o caso dessa história e dessa adaptação. Verdade. Mas assim, às vezes, se não houver o clichê, não fica tão bom, né? Também tem ponto aí. Tipo, que nem se a gente for assistir os Sete Suspeitos hoje, né? Ele é um filme que brinca com os clichês, né? Então, às vezes, ser um clichê é a melhor coisa. E nesse caso não era, né? Porque era uma novidade a maior parte das coisas ali. E eu gostava justamente por ser algo diferente, que depois ficou comum. Mas para aquela época, não. Não sei se era tão novidade assim, mas não era bunda também. Não era algo bunda, né? Porque ele não tem aquela vibe de filme noir, que eu gosto muito.
Eu gostei muito do revival neo-noir que teve ali nos anos 90. Teve muita coisa boa nesse período. Mas ele não tem essa pegada ele tem uma pegada de filme de mistério mesmo, né? Sim. Pô, meu, não dá, cara. Tem o Vincent Price, cara. O Vincent Price, o cara é sensacional. Aquela voz, a voz dele, você tá num outro cômodo. Na hora que ele abre a boca, se ele falar uma palavra, você sabe que é o Vincent Price. Né? A voz dele é única. Você ouve, você vê o nasal, assim, perfeito ali, aquele negócio. Você fala, é ele. Dá pra reconhecer de longe. E ele era muito amigo, né, daquela galera toda da Hammer, Christopher Lee, Peter Cushing. Ele era muito amigo desse pessoal. O Vincent Price, cara, ele escreveu um monte de livro de culinária, bicho. Nossa. Ele era um gourmetzão de marca maior. Ele escreveu um monte de livro de culinária. O cara parecia um pau de vira-tripa, alto pra cacete também, alto e magrelo, né? E, mano, ele tinha uma presença, assim, impressionante. Eu sempre gostei do Vincent Price. E aí ele entrou a partir do momento que ele entra nessa vibe de filme de terror e tal, ele não conseguiu se livrar daquilo, ele simplesmente abraçou aquilo, né? Sim. Viu que não dava pra se livrar daquilo, então, bom, vou fazer o melhor que dá com que me dão de trabalho, né? Ele fez algumas comédias, né? Ele fez também algumas comédias. O Biquíni... Como é que é o nome daquela comédia? Dos anos 60. Bem no 69, no ápice do Flower Power ali. Sim. Nossa, que eu lembro dos filmes, só que eu não consigo lembrar os nomes. A maioria é difícil lembrar. Agora, um filme que teria sido bom se tivesse sido feito. Imagina se ele fosse o Dick Vigarista num filme live action da Corrida Maluca. Teria sido maravilhoso. O nome do filme é Dr. Goldfoot and the Bikini Machine, em português com o nome idiota, A Máquina de Fazer Biquíni. É de 65. Máquina de Fazer Biquíni. Por isso que eu não tava lembrando, olha isso. É um nome muito besta. Nossa senhora. Mas é Pô, ele fez comédia. Ele fez algumas coisas diferentes. Mas ele ficou marcado por tipo typecast, né? Ele ficou marcado por filme de terror. E virou um negócio dele. Aí, diferente dos Bela Lugosi da vida, que não conseguiram superar esse typecasting e não conseguiram. E aí caíram no desgraça. Ele abraçou aquilo, mais ou menos como fez o Karloff antes dele. Exato. Karloff, era aquilo, mano, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. Eles só me dão esse tipo de roteiro, não me convidam pra outro tipo de filme. Se eu tento me escalar em algum filme, eles, não, o Karloff não, tal. Então eu vou fazer o que dá pra fazer, bicho. Foi mais ou menos o que o Vincent Price fez com a carreira dele. E teve a junção, né? Quando ele misturava o vilão com a comédia. Como quando ele fez o Cabeça de Ovo no Batman. Aquele personagem é maravilhoso. É que eu odiava tanto aquele Batman, bicho. Eu não consigo nem. A única coisa que eu gosto do Batman é o Feira da Fruta, cara. Porque como eu odeio o Batman 86, cara. Como eu odeio. Mas eu me divertia muito, quando criança, inclusive. Não é à toa que eu tenho até aqueles bonecos toscos do Funko Pop da versão Batman e Coringa. Nem quando eu era criança eu gostava daquele Batman. Impressionante, cara. Nem quando eu era criança. Passava, eu trocava de canal, você acredita? Ô, louco. Passava no SBT. Eu trocava de canal, colocava na Globo de volta. Mas tinham coisas legais. E a atuação do Vincent Price fazia diferença nos episódios dele. Aliás, uma boa diferença. Não, o Vincent Price, ele era um muito bom ator. Não era sensacional, mas muito bom ator. Ele gostava muito de poesia. Ele era um fã, assim... Ele era fanático por Edgar Allan Poe. Sim. Tanto que ele fez diversas adaptações de Edgar Allan Poe. Fez diversas peças baseadas nos contos do Edgar Allan Poe. Mas um monte. Gravou disco de vinil de alto falando, recitando poesias do Edgar Allan Poe. Assim, ele era um fanático por Edgar Allan Poe mesmo. Essa é uma coisa curiosa. Nesse ponto, aí eu posso dizer que um desses discos eu tive em mãos. Bom,
De certa forma, eu tenho um acesso, mas não aqui em casa. O meu pai tem o vinil lá do Corvo, né, narrado por ele. É muito legal. Eu não entendia nada na época, né? Tipo, tava tudo falando em inglês, mas é maravilhoso aquilo. Você sente a atmosfera, é muito legal. Sim. A entonação de voz dele é muito peculiar e particular. Exato. Né? A forma como ele disserta, a voz dele, de forma geral. Ele tem uma voz que é difícil de descrever a voz dele. Sim. Ela tem um quê de anasalado, ela tem um quê de várias coisas, cara. É uma voz diferente mesmo. E assim, cara, esse filme é muito bom. Esse é clássico, não é clássico. A Mansão Morcego é clássico. Facílimo de achar esse filme. Eu acho que até para comprar ele é fácil. Se você for comprar um usadinho aí, se bobear na Shopee aí, vai estar uns R$12, sabe? Talvez até menos. Talvez menos, não sei. Mas se você conhece essas lojas de DVD que tem coisas mais clássicas, vai achar com facilidade também. E na internet também, se bobear, tem até o filme inteiro no YouTube, não sei. Talvez até tenha, porque é um filme bem antigo. Mas, cara, eu adoro esse filme. Eu gosto demais desse filme. Eu apresento ele pra todo mundo. Falo assim, assiste esse filme aí. Pô, baixa esse filme aqui. Vai lá, blá. Uma vez eu tava numa loja, tava vendendo esse filme, eu já tinha, né? A pessoa que tava comigo tava comprando o filme, e o cara, eu obriguei o filho da puta a comprar o filme. Você vai comprar isso aqui. Não, mas eu compro o filme, rapaz. Não, eu tô falando pra você comprar o filme, meu. Porra, bicho, compra o filme, cara. Aí, meu, tá R$10. Apesar que na época R$10 não era tão barato assim, né? Seria que, sei lá, 25 pau hoje. Mas tá R$10 aí, compra aí o filme, rapaz. Aí o cara comprou. E eu ficava perguntando, já assistiu? Ainda não. Já assistiu? Ainda não. Você não assistiu o filme, rapaz? Vai ter que ser assim mesmo, senão as pessoas não vê, né? Que às vezes a capa não chama tanta atenção quanto o filme mesmo. É uma coisa meio curiosa, né? Assim, a história é bacana, as interpretações são boas. O DVD que eu tenho está em 4x3, mas com uma qualidade de imagem muito boa. Tanto que eu assisti numa TV em 4K. E, se você falasse para mim que estava em 1080p, eu ia acreditar. Ô, louco. A qualidade do DVD estava muito boa mesmo. Sim. Muito boa mesmo. E assim, DVD é 480p, né? Mas a qualidade estava muito boa. Não sei se por estar em 4x3, né? Porque eu não estico. Dá para você esticar o filme, mas eu não estico. Eu acho isso um absurdo. Não consigo ver aqueles caras. Porque fica tudo parecendo que o filme foi feito no Ceará, né? Verdade. Tudo com os cabeção. Dessa lá. Ô, louco. Eu não consigo, cara. Então, se o filme tá em 4x3, eu assisto em 4x3. Ah, mas o ideal... Não faz diferença, eles já cortaram o filme para aquele formato, então você já perdeu o que tá acontecendo nas duas laterais. Então não vai fazer diferença nenhuma. Esticar é só para você fazer todo mundo virar cearense no filme. Só para isso. Ô, louco. Um abraço aí pros meus amigos cearenses. Sabe que eu gosto de cearense? Cearense, carioca e paulista são dos poucos do Brasil que aceitam e contam piada de si próprio. Sim. Né? Se você fala de cabeção, que é o que? A cabeça do cara ainda é menor que a do primo meu, que não sei o que lá. Não sei o que tal. Pá. Carioca é a mesma coisa. Você conta piada. Não, porque foi assaltado. Que foi assaltar? Que é isso? Eu tirei nota mais. O cara é assaltado do teu lado, você sai andando. Tal, pá. E paulista com sotaque, não sei o que lá, com esse barato de sapatênis, não sei o que tal, pá. Vou comer um groquilhog ali debaixo do viaduto, tá ligado, O louco, porque você tem que se dormir, né, que senão não tem graça, E, te leva de boa. Mas tem uns trouxa aí que... Por isso que eu gosto de pegar no pé de curitibano. Porque os leite-quente é dói os dentes e fica tudo mordido. Vixe. Mas cearense é gente boa. Então, se você quer ver um filme cearense, só esticar um filme 4x3. Ai. Nossa, falando em piadas assim, né, no geral, isso me fez lembrar que tem um momento assim que deveria só causar espanto, mas algumas pessoas às vezes acabam rindo, né, que é o ataque do morcego que supostamente seria de verdade atacando uma mulher que estava dormindo. Você lembra disso?
Claro, assim, né? É fruto da época, né, bicho? Não tinha CGI, não tinha animatronic, né, bicho? Não tinha o que fazer. Mas assim, é que o efeito ele era o tosco pra hoje, mas que pra época era incrível. Mas mesmo assim, a gente acaba soltando um riso, vai. Filme que tem uma cena no filme que ela é tosca pra época e não faz sentido nenhum. É a cena que o cara lá entra no laboratório e aí tem uma cortina, ele abre a cortina e acende uma luz, né? Ou quando ele abre, acende a luz automático. Acho que acende automático, é mais esquisito. Ele abre a cortina e atrás do vidro tem tipo um morcego de plástico grandão com os olhos brilhando, você vê que tem uma lâmpada na cabeça do bicho. Assim, não tinha a menor necessidade daquilo estar ali. Se ainda fosse tipo uma gaiola de vidro ali, cheio de morceguinho, beleza. Mas não tinha a menor necessidade daquele morcego. Parece aqueles morcegos de decoração de Halloween, de loja da Ladeira Porto Geral, sabe? De aquele plástico que se você der uma soprada mais forte, trinca, sabe? Parece aquilo com uma luz atrás da cabeça lá para brilhar os olhos. Aquilo é a única crítica que eu tenho ao filme é essa cena. Porque aquilo é ridículo. Agora, tirando isso, nós temos um filme maravilhoso aqui pra galera. Incrível. Inclusive, já fica essa dica aí pra galera. É possível achar em DVD. E, se não me engano, tem no Shudder lá, aquele streaming de terror. Se não me engano, eu tinha visto lá na lista deles. Então, mas o Shudder tem no Brasil, não, né? O Shudder, ele tem parceria com a Paramount, né? Tem que pagar a Paramount. Bom, é um filme recomendado, é um filme bom pra você ter, é um filme que você não acha em streaming, e se achar nesse tipo de streaming, que é mais, né, talvez no Netflix, não sei, mas vale a pena ter. Então esse foi mais um clássico ou clássico. Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta virou um ban praticamente feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos, é recomendado para um número muito pequeno de pessoas. E isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.